Bom dia. Nós vamos continuar o nosso culto a Deus. Nós vamos continuar a nossa adoração, estudando, conversando, trocando ideias a respeito da revelação de Deus. E através dessa revelação que a gente encontra basicamente em Jesus, aí a gente vai analisar os Salmos, vamos analisar a Bíblia, vamos identificar o que é coerente com Jesus e o que não é coerente com Jesus, com seus ensinos, com seu exemplo, com a sua vida. Aquilo que seja coerente com Jesus, não só na Bíblia, mas em qualquer parte do mundo, em qualquer pessoa, aquilo que for coerente com Jesus, isso é palavra de Deus, porque está coerente com a revelação de Deus. Mas aquilo que não é coerente com Jesus, aquilo que não tem a ver com o ensino de Jesus, não tem a ver com a revelação de Deus, não é de Deus. Pode estar na Bíblia, não é palavra de Deus. Palavra de Deus é só o que é coerente, aquilo que é harmonioso, harmônico, né, com Jesus Cristo e seus ensinos. Se a gente tiver isso bem claro, a gente vai enfrentar, vai resolver bem muitas dificuldades que tem na Bíblia. Quando Moisés entendeu, vai lá e mata todo mundo, a gente vai entender por Jesus que isso não era de Deus. Isso era da cabeça de Moisés, não de Deus, né? E outras coisas mais. Quando Davi diz, olha, Senhor, mata, destrói os nossos inimigos, a gente vai entender que isso não é de Deus. É da cabeça de Davi. É da prepotência religiosa dele. Não é de Deus. Porque Deus, o Deus de Jesus, diz amar o inimigo. Sabe por que devemos amar? Primeiro, porque é bom para a gente. É saudável. Promove saúde na gente. Segundo, porque Deus ama aqueles que a gente considera inimigos. Deus ama. Deus quer salvar aquelas pessoas. E toda vez que a gente declara que são nossos inimigos, a gente vai agir contra Deus. Por mais que a gente cante bonito, adore bonito, mas se a gente tem alguma coisa contra alguém, a gente está ferindo Deus. Tá bom? Então, vamos estar atentos a isso. Aí a gente vem então para o Salmo, né? Os Salmos que a gente está acompanhando, e atualmente estamos no Salmo 10. Tá? O título do Salmo é A Derrubada dos Ímpios. Embora o título seja distantíssimo de Deus, distantíssimo de Jesus, isso jamais Jesus teria. Jesus fez o contrário. Jesus convivia com aqueles que eram declarados pecadores. Jesus foi chamado de amigo de pecadores. Jesus foi chamado de beberrão. Sabe por quem? Pelos religiosos. Entendeu? Então, Jesus fez o contrário. Então, só o título, né, já não... Esse é o primeiro aspecto. O título já não tem nada a ver com Jesus. E ainda mais o seguinte, que esse título ele não é original, tá? Esse título é colocado pelos tradutores. Não vem lá do original. Muito bem, nós já estudamos, já conversamos sobre os versículos 1 até o versículo 6, quando a gente não encontrou nada coerente a Jesus. Nada. Tá? Então vamos ver agora a segunda parte, que é do versículo 7 até o versículo 12. Isso aí, do 7 ao 12. Então a gente vai aqui analisar. Vamos ler o texto e depois então a gente conversa sobre o que há de coerente e o que há de incoerente com Jesus Cristo. Então o salmista diz assim: sua boca, aqui ele está falando dos que ele chama de inimigos, tá? Os outros, as outras pessoas, não ele. Não o povo dele, mas os outros, aqueles que são contra ele. Sua boca está cheia de maldição e de enganos e de falsidade. Debaixo da sua língua há sofrimento e maldade. Não tem nada, Senhor Deus, que aproveite nessa gente.
Eles se sentem postos para as ciladas das aldeias. Nos esconderijos ele mata ao inocente. Seus olhos observam secretamente ao contra o pobre. Ele arma ciladas no esconderijo, como o leão com seu covil. Arma ciladas para roubar o miserável. Rouba o miserável, trazendo-o em sua rede. Perversos, Senhor, eles são maus demais. Eles são maus demais, perversos, malignos. 10. Ele se encolhe, se agacha, para que os pobres caiam em suas armadilhas. Ele diz em seu coração: Deus se esqueceu. E escondeu o seu rosto, nunca mais o verá. Levanta-te, Senhor. Agora o salmista faz um apelo. Diante dessa maldade toda desse povo, desses meus inimigos, levanta-te, Senhor. Ergue tua mão, não te esqueça dos miseráveis. Age contra eles. Seja mau, perverso, que eles sofram aquilo que eles têm feito. Parece a oração que eu vi num vídeo desses aí, um pastor na oração com a igreja, e a igreja dizendo amém, aleluia. O pastor orando contra os ministros do Supremo Tribunal. É a cara do salmista. É a cara daquela religiosidade. E o pior é que a gente usa isso aí para adorar a Deus. A gente usa. Isso aí está na Bíblia, então é para adorar a Deus. Um pouco de bom senso e a gente jamais faria isso. Um pouco só de bom senso. Muito bem. Aí diz assim, sobre o que há nisso aí que a gente leu que seja coerente com Jesus. Nada. Absolutamente nada tem a ver com Jesus, de tudo isso que nós voltamos a ler no Salmo 10. Nada! Incrível, né? Nada. Entre as incoerências com Jesus, então aí sim, a gente tem aqui 6 aspectos que a gente vai chamar a atenção agora, né? 6 aspectos, 6 itens que são contrários a Jesus, contrários ao ensino de Jesus. Ou seja, não são palavra de Deus, não são da revelação de Deus. Vamos ver. Primeiro ele diz: a boca dos inimigos está cheia de maldição e enganos. O salmista está atiçando Deus contra seus inimigos. Esse é o projeto de Deus, do salmista. É deixar Deus furioso com os inimigos. Os inimigos dele, do salmista. É uma tentativa de manipulação de Deus. Deus, ele está criando situações, eles são assim, 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 para ir irritando o coração de Deus, para que Deus então agisse, como diz o último versículo, né? Para que Deus agisse duramente contra eles. Esse espírito do salmista não tem nada a ver com Jesus. Nada. E a gente usa isso para cultuar a Deus. Olha, Deus é muito misericordioso. Segunda incoerência com o ensino de Jesus. Eles falam sobre sofrimento e maldade. Senhor, a língua deles trabalha sobre isso. Eles querem o mal, eles querem o sofrimento, a maldade dos outros. Enquanto a Bíblia diz que ninguém, que não
ninguém que seja justo, o salmista aponta somente o defeito daqueles que quer que Deus castigue. Eles, Senhor, são maus, eles são perversos, eles são desobedientes, eles merecem o teu castigo. As palavras podem até serem interessantes, mas o espírito de quem fala joga tudo fora. Joga tudo no lixo. E Deus não se impressiona com o que ouve. Deus é trabalhado, Deus é adorado com o que ele sabe. A gente lembra aqui alguns tempos, alguns momentos, né? Quando a gente falava sobre o verdadeiro culto a Deus. A experiência dos presidentes americanos. A maioria deles evangélicos, batistas, presbiterianos, metodistas, sei lá. De tudo um pouquinho. Mas a agenda deles é a agenda diabólica. Como assim? No domingo é cultuando. Vai para o culto, chama a imprensa para mostrar, olha, o nosso presidente cantando a Deus, adorando ao Senhor, louvando a Deus. Isso é no domingo. Aí na segunda-feira a agenda está lá. Segunda-feira, reunir com a OTAN, reunir com o Pentágono e reunir com a CIA, a tríade do mal. Reunir com esses para saber como produzir mais armas, como matar mais gente, como derrubar mais governos, como usurpar mais da riqueza dos outros. Isso é na segunda-feira. Domingo, cultuar. Segunda-feira, diabolizar o mundo. Essa é a agenda dos presidentes americanos. Deus não se impressiona com o que a gente fala. Deus é cultuado com o que a gente faz. Deus não é adorado com as palavras bonitas e elogiosas, os blá, 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 blá dos domingos. Isso não impressiona Deus. Isso qualquer cachorro faz. O que impressiona Deus é o que a gente faz na segunda-feira para ser bênção aos outros, para ser luz do mundo e sal da terra. E aí está o salmista, né? Na segunda incoerência com Jesus, eles falam sofrimento e maldade, Senhor, eles é que são maus. Mas, na verdade, o salmista talvez seja igual ou pior do que eles. Porque dentre os homens maus, aqueles que são religiosos são os piores. Terceira incoerência com Jesus. Eles promovem ciladas e matam os miseráveis. Um bom exemplo disso é o que Israel hoje faz em Gaza contra os palestinos todos os dias, sob o aplauso da ONU e do apoio dos Estados Unidos, os que nos evangelizaram, os que nos ensinaram o evangelho, um evangelho capitalista que eles passaram para a gente. Muito bem, com o aplauso da ONU e o apoio dos Estados Unidos, o que Israel faz contra os palestinos todos os dias. Mas o salmista só lembra da maldade do inimigo. O que Israel usa hoje para justificar a sua perversidade naquela região. A gente está fazendo isso porque eles fazem assim, assim, assim. A gente está matando 10 porque eles mataram um de nós. A gente está agindo dessa forma porque eles estão agindo assim, assim. O argumento maligno que é usado para matar todos os dias, porque a ideia ali é genocida, com o apoio da ONU. Você não vê a ONU agindo, fazendo nada.
A ONU está agora fazendo tudo aquilo contra a Rússia porque é do interesse americano. No dia que a América tiver assim por causa do petróleo da Rússia, a ONU vai até aplaudir, dizer, oh, vocês foram maravilhosos lá na Ucrânia. Vão aplaudir. A ONU funciona assim. Tem agora o presidente do Brasil falando aí para juntar vários presidentes, vários países, para falar sobre guerra. A ONU não quer saber de paz. A ONU não quer a paz. Os Estados Unidos não quer a paz. É por isso que a ONU também não quer, né? A Europa não quer a paz. Todo mundo está acobertando. Não, isso aí é coisa do Brasil, isso é tolice, isso é bobagem. A própria imprensa ontem eu vi, não vai adiantar nada do que o Brasil está fazendo. Ninguém quer a paz. Esses filhos do cão, do diabo, querem a guerra, quer matar mais gente, quer que mais gente morra, porque é preciso destruir a Rússia. A ideia é essa, é uma questão política, é uma questão econômica. Não importa, pode matar. Por exemplo, foi prometido dinheiro, 50 milhões, parece-me, para cuidar do clima aqui no Brasil. Mas para a guerra, toda semana tem bilhões sendo mandado para a guerra. Bilhões! Mas para aqui, os Estados Unidos só vai mandar 50 milhões, né, para cuidar do clima. O negócio é matar aqueles cristãos que estão lá e que nos evangelizaram. Eles querem matar, continuar matando gente, fazendo guerra, destruindo povos. Isso é que o cristianismo deles tem mostrado ao mundo. Ninguém respeita o cristianismo, porque o cristianismo, com esse joio que está aí, não se dá ao respeito. Não ama ninguém. Ama isso, ó. Ama a grana, mas não ama ninguém. Todo mundo não. Alguns têm que enricar cada vez mais, mesmo que a maioria esteja morrendo, passando fome, sendo destruído. É o cristianismo que está aí. Povo falso, mentiroso, miserável, diabólico, tudo usando o nome de Jesus. A gente não vale nada. Se esse cristianismo for para o céu vai ser um inferno. Graças a Deus, esse cristianismo que está aí não vai para o céu. Quarta incoerência com Jesus, nesse Salmo 10. Isso do versículo 6, versículo 7 até o versículo 12, tá? A quarta incoerência. O salmista enche o peito e diz: eles são traiçoeiros e roubam os miseráveis, Senhor. Mas Israel fazia isso o tempo todo lá naquela época. E achando que tinha direito, achando que estava agradando a Deus, o que é pior. Fazia isso todo o tempo com aqueles povos vizinhos ali. Não, mas Israel pode. Quem não pode é os outros contra Israel. Essa é a quarta incoerência. Israel, nos tempos do salmista, fazia tudo isto contra os povos vizinhos. Muito. E até hoje fazem assim. Sempre fizeram assim. Quinto, eles acreditam, aqui é o salmista falando, né? Ó Deus, eles lá, os nossos inimigos, acreditam que Deus não agirá contra eles. Eles acreditam, Senhor. É para ver se instiga Deus. Senhor, eles estão achando que você é bobão. É uma coisa diabólica, sabe? Fica ali tentando Deus para que Deus haja duramente para agradar o coração maligno, diabólico do salmista. Senhor, eles acham que tu não vais fazer nada, Senhor. Graças a Deus, o Deus que existe não é o Deus de Moisés, é o Deus de Jesus. Graças a Deus. Porque do mesmo jeito que os mesmos religiosos mataram Jesus,
os mesmos religiosos iriam destruir esse mundo se eles pudessem manipular Deus. Graças a Deus, o Deus do universo é o Deus de Jesus. Sexta incoerência com o ensino de Jesus. Levanta-te, Senhor! Ele mandando, agora é a ordem dele, né? Deus já falou tudo contra os inimigos, agora levanta-te, Senhor! Olha o que eu estou dizendo sobre esse povo. Aquela arrogância religiosa maligna que a gente escuta muito por aí, né? Gente que ora achando que tem o domínio sobre Deus. Eu estou te ordenando, Senhor. Levanta-te, Senhor, erga a tua mão poderosa contra eles. O salmista busca controle sobre Deus e o seu poder para agir contra seus considerados inimigos. Disso tudo aí, os inimigos podem até ser que sejam maus, mas o salmista é o pior deles. E a gente usa isso aí para cultuar a Deus. A gente usa isso aí para adorar a Deus. Crianças, nós somos tolas crianças. Muito bem, vamos aqui para os motivos de oração que temos. Hoje é o que? Sábado. Vamos ver sábado os nossos motivos de oração, né? Cadê? Vamos lá, sábado. Ok, tá aqui. Então, sábado. Agradecemos por ele ter misericórdia de todos sem exceção. Todos sem exceção. Agradecemos por nos usar para o bem uns dos outros. Agradecemos por nos fazer abençoadores a outras pessoas. Agradecemos também pelos que cultuam conosco sempre. Agradecemos também pelos aniversariantes de hoje. Agradecemos também pelos cuidados com enfermos e desprotegidos. E agradecemos também pelos anjos. Minha lista de oração com as iniciais TUVWXYZ. As últimas letras do alfabeto, as iniciais, os nomes com essas iniciais. Então hoje é meu dia de orar por eles. Eu tenho o privilégio de orar por muita gente. Pedimos, por favor, nos faça mais sal e luz do mundo para todo mundo. Pedimos, por favor, tira todos os nossos defeitos contra pessoas. Pedimos, por favor, nos faça acolher todo mundo ao nosso redor. Pedimos, por favor, que nossa maneira de ser não atrapalhe conversões de pessoas. Pedimos também, faça-nos protetores dos desprotegidos sociais. Isso está longe, viu? Porque a gente protege os ricos. Os desprotegidos a gente não é de Deus, não. Pedimos também, faça-nos amigos dos que sofrem violência. Agradecemos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Então essa é a nossa oração para hoje, os nossos motivos de oração para hoje.